gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou comentar as leituras que eu fiz no mês de janeiro dentro do projeto proposto pela linha Aimee de ler o Read More Shakespeare, link aqui embaixo. Eu comecei o ano lendo uma peça de Shakespeare que foi Sonhos de uma Noite de Verão, é só isso aqui, né? Faz parte das comédias shakespearianas. E ela estima-se que ela tenha sido escrita entre 1594 e 1596. Do que eu li até agora do Shakespeare, acho que essa peça foi a que eu mais gostei, a que eu mais me diverti lendo. Não sei se eu já estou mais habituada a ler as peças ou se ela que realmente é muito boa mesmo, tá? Bom, a ação se passa em Atenas, então ela traz muitos elementos ali da mitologia greco-romana que eu também gosto muito, né? Então a gente vai ter fadas, elfos, ninfas, encantamentos ali nos bosques, né? E os personagens principais dessa peça são quatro, né? Dois casais que são Hérmia, Lisandro, Demétria e Helena. Então vai formar uma espécie de confusão amorosa entre eles, né? A Hérmia, ela é amada tanto pelo Lisandro quanto pelo Demétrio. Só que ela ama o Lisandro. E a Helena ama o Demétrio, mas ela não é amada por ninguém, é coitadinha, né? Então é uma peça ali muito divertida, cheia de intrigas amorosas, cheia de mal-entendidos, confusões. Vai ter um encantamento ali do rei e da rainha das fadas para uma determinada vingança, né? Então, acontecendo uma confusão mesmo, um mal-entendido, então gerando assim momentos muito divertidos na peça. Mas nem é esse núcleo central que foi o que eu achei mais divertido, mas aqui no meio da peça vai acontecer o casamento do rei Teseu e alguns operários ali braçais resolvem homenagear o rei e encenar uma peça, né? Mas o resultado dessa peça assim, é extremamente tosco, é uma peça muito ruim mesmo, a maneira como eles encenam, como eles improvisam ali, a cenografia, como que eles vão fazer para formar um muro, a lua. Então é muito engraçado realmente, acho que foram os momentos mais divertidos ali da peça, tá? Uma coisa que eu achei interessante é que a gente tem uma figura ali mitológica. Eu vou ler aqui esse pedaço porque talvez vocês reconheçam ali a figura, uma figura brasileira nesses moldes, né? Você é aquele espírito patife, maligno e arteiro, chamado Robin, bom companheiro. Não é você que assusta as donzelas dos vilarejos, estraga o leite roubando-lhe a nata e às vezes trabalha naquela nata que se bate e bate, botando fora o trabalho da dona de casa que chega a perder o fôlego na tentativa vã de fazer manteiga? Não é você aquele que às vezes não deixa a cerveja fermentar e desorienta os viajantes noturnos e ri de sua desgraça? Então, isso daí a gente tem a figura do Saci Pererê, né? O Saci Pererê, ele tem essas características ali de estar sempre armando alguma confusão, jogando cinza no doce que está sendo feito, ele amarra a crina da nona crina do cavalo. Então, provando aí que parece que na arte realmente nada se cria, né? Tudo meio que como se essas coisas estivessem sempre no imaginário e a gente nunca sabe onde começou realmente ali de onde nasceu determinada figura. A gente sempre vai achar alguma referência muito mais antiga e de outro país. Então é isso, eu gostei bastante aqui dos Sonhos de uma Noite de Verão. Bom, depois, também dentro de um projeto que eu estou fazendo, que é ler a obra do Monteiro Lobato, estou lendo a obra adulta primeiro, e depois estou lendo de acordo com a ordem aqui publicada pela Marisa Lajolo, que é uma especialista na obra do Lobato, que é o Monteiro Lobato livro a livro, onde cada capítulo ela comenta sobre uma obra adulta do Monteiro Lobato. São capítulos bem rapidinhos, né? E o livro da vez, bem curtinho também, é O Problema Vital, Jeca Tatu e Outros Textos, que é um apanhado de escritos do Monteiro Lobato em jornais, né? E faz parte ali das campanhas empreendidas por ele. E é bem rapidinho de ler. Esse livro aqui, ele foi publicado sob a forma de livro em 1918
E a gente tem uma espécie de reparação ao conto publicado num livro anterior dele, que é o Urupês, que contém esse conto de nome Urupês também, falando sobre a figura do Jeca Tatu, onde ele traz a figura do Jeca Tatu pela primeira vez. Tem vídeo aqui embaixo, linkado aqui embaixo, que eu falo sobre esse livro. Bom, acontece que na época da publicação do Urupês, o Monteiro Lobato ele foi muito criticado pela forma como ele retratou o homem do campo, o trabalhador do campo, colocando ali esse homem como sendo assim extremamente preguiçoso, indolente, deixando ali o seu pedaço de terra ao Deus dará por conta da sua preguiça mesmo, né, da sua falta de vontade de produzir. Então ele foi muito criticado por isso. E aqui nesse livro, O Problema Vital, ele vai fazer uma espécie de reparação, porque ele vai colocar como se o homem do campo, ele fala assim até, o Jeca Tatu não é assim, ele está assim. E ele foi embalado pelas ideias ali de dois médicos sanitaristas, o Belisário Pena e o Arthur Neiva, que na época estavam muito empenhados ali no combate, na erradicação de algumas doenças ali parasitárias principalmente, né? Então a ancilostomíase, a doença de Chagas, a malária. Então eles colocam ali que por falta de informação, por falta de prevenção e de tratamento dessas doenças, por falta de saneamento básico, o homem do campo, principalmente áreas menos desenvolvidas, acabam sendo acometidos por essas doenças e eles se enfraquecem por conta disso, porque são doenças que levam a astenia, anemia, indisposição. E o Monteiro Lobato ele abraçou essa ideia e ele vai defender ardorosamente aqui as ideias desses sanitaristas, né? Engraçado que esse livro ele foi escrito, engraçado não, é trágico que esse livro foi publicado ali, essas ideias no início do século XX, e essas doenças elas até hoje acometem aí a população de regiões ali menos desenvolvidas economicamente, né? E mais ou menos o que vai falar sobre esse livro não acrescenta grandes coisas, o capítulo é bem curtinho, mas é interessante por alguns aspectos, tá? Vai mostrar principalmente como a obra foi recebida na época, em que jornais elas foram publicadas, as coisas desse tipo, tá? O último artigo desse livro aqui, porque ele não vai falar sobre isso, que é o Zé Brasil, vai mostrar também as ideias defendidas pelo Monteiro Lobato, embalados ali pelo Luiz Carlos Prestes em prol da reforma agrária. Então ele vai falar um pouco também sobre a reforma agrária. Faz parte então das campanhas empreendidas pelo autor ao longo de sua vida. Bom, depois, também fazendo parte de mais um projeto que eu estou fazendo, que é o de ler a Comédia Humana do Balzac, ainda estou no volume 4, que ainda vai falar sobre estudos de costume e cenas da vida privada. E a obra da vez foi apenas um conto. Este conto aqui, ele é bem curtinho, só isso aqui, que se chama A Missa do Ateu. Bom, eu gostei muito desse conto, tá? Ele foi publicado em 1836 e ele traz como personagem principal um médico cirurgião de nome Desplein, que foi aqui no conto, ele foi uma espécie de professor do Dr. Bianchon, que é o médico ali principal da comédia humana, é uma figura bastante emblemática, né? Até existe a lenda de que o Balzac, quando estava bastante doente e prestes a morrer, ele perdeu as esperanças e disse que nem o Dr. Bianchon poderia salvá-lo nessa ocasião. E esse médico de nome Desplein, ele é uma homenagem a um fisiologista, a um médico bastante famoso. Para quem é da área médica já deve ter se deparado com o nome dele, que é o Guillaume Dupuytren. Esse médico, esse fisiologista, ele havia morrido um ano antes da publicação desse conto, então claramente é uma homenagem a ele. Ele foi ali médico da corte, né, dos reis, então um médico bastante conhecido e que trouxe uma grande colaboração ali, principalmente na área da fisiologia. E eu gostei bastante do conto porque ele vai trazer um pouco essa coisa da fé contra o ateísmo, né? O Desplein aqui da história, que ele é o protagonista, ele é um ateu
E o conto vai girar em torno de um mistério, porque o Dr. Bianchon presencia num determinado momento esse médico entrando numa missa e rezando ardorosamente essa missa. Ele descobre que ele realiza essa missa 4 vezes ao ano, e vai gerar um mistério ali na cabeça do Dr. Bianchon, por que um ateu reza uma missa, né? Então achei bastante interessante. O que eu mais gostei, vou selecionar aqui, eu selecionei a primeira frase do conto, gerando um pouco de polêmica aqui, em que o Balzac diz: o Dr. Bianchon praticou durante muito tempo a cirurgia antes de se dedicar à medicina. Existe uma certa rixa ali entre as especialidades clínicas e cirúrgicas, né? Os cirurgiões, eles costumam dizer que os clínicos são aquele tipo de médico que estuda demais, tem que conhecer muita coisa, fosforila demais, raciocina demais, mas no fim não resolve nada, né? Ao passo que os cirurgiões não precisam estudar tanto, mas vão lá e resolvem. Então aqui o Dr. Bianchon colocando que ele se dedicou à cirurgia antes de se dedicar à medicina, vejam bem. Uma outra frase ali em que o Balzac parece estar causando também, aqui nesse conto, tá? Católico ardoroso nunca me disse uma única palavra sobre minha religião. Lembrando que essa religião que ele está se referindo aqui é justamente o ateísmo, né? Colocando ali uma ideia, que eu tenho um pouco essa ideia de que muitos ateus, eles tratam o ateísmo praticamente como as religiões que ele tanto critica, né? Muitos ateus, eles agem assim. Então, gostei bastante aqui desse pequeno conto, tá bom? Depois eu li, emprestado da biblioteca, este A Espera dos Bárbaros, do Coetzee, publicado pela Companhia das Letras. É um livro bem fininho também, ele é muito rápido de ler, ele tem 200 páginas. O Coetzee, ele é um escritor sul-africano, ganhou o Nobel em 2003, e este livro aqui é de 1980. Eu já li do autor mais 3 livros, o Desonra e o Homem Lento, que eu adorei, e o Verão, que eu gostei mais ou menos, tá? Mas eu ainda gostei mais do Verão do que desse aqui. Não que esse livro seja ruim, mas é aquele livro que eu li, não é difícil, não é uma leitura que empaca, mas é o tipo de leitura que não marca, não me impactou em nada. Eu li, depois acho que de 15 dias eu já não me lembrava exatamente da história, não tinha deixado saudade, tá? Não me marcou. Mas é um livro interessante. Esse livro aqui, ele é um tanto quanto metafórico e ele é atemporal, no sentido que ele vai trazer um personagem, que é o que está narrando a história, e ele é uma espécie de magistrado que toma conta de uma região ali de conflito, uma espécie de fronteira em que eles estão tendo sempre que tomar cuidado para que o local não seja invadido pelos bárbaros, né? Então existe uma figura ali que é um coronel bastante truculento, e a forma como eles se utilizam para manter ali aquela zona pacificada se utilizando de métodos bastante truculentos, né? Principalmente a tortura. E esse magistrado, ele começa a se questionar, né? Ele começa a questionar o papel, o trabalho que ele está fazendo ali, né? Ele começa a ir contra todo aquele sistema. Então, e levando ao mesmo tempo você, leitor, a questionar que, na verdade, quem são os bárbaros, né? E esse livro, ele é atemporal porque ele pode ser visto, ele pode ser extrapolado para várias realidades. Então eu já vi várias resenhas desse livro. Algumas pessoas falam que que ele estaria fazendo uma referência à guerra do Iraque, outros falam que estaria fazendo a guerra do Vietnã. Então assim, cada pessoa vai ver de uma determinada forma, mas eu acho que todas estão corretas. Na minha visão, como não se sabe exatamente, ele não deixa claro aonde a ação se passa exatamente, mas como o autor é sul-africano, então tem toda aquela questão do colonialismo, né, o imperialismo britânico ali. Então eu extrapolei ali, eu imagino que seja
exatamente contra esse colonialismo, né? Então, levando a esse questionamento de que, na verdade, quem são os bárbaros e eles estão se protegendo contra quem e contra o quê. É um livro com tema assim forte, tá? Mas como eu falei, o desenvolvimento dele não me deixou assim impactada, não vai me marcar minha vida de leitora, tá? Mas eu gosto muito desse autor. Bom, então por enquanto é isso, espero que tenham gostado, deixem aí nos comentários quais dessas obras que vocês conhecem, o que já leram do Coetzee, e eu volto para encerrar meu mês de janeiro com mais uma única leitura que merece um vídeo, tá bom? É isso e até